Amém? Vamos então essa noite estudar um trecho da palavra de Deus que vai falar aos nossos corações. Amém, irmãos? O texto dessa noite, primeiro eu vou dar um título, né? Cristianismo é resgatar o amor na casa de Deus. Vamos abrir em Filipenses 4, de 1 a 5. Diz assim, Filipenses 4, de 1 a 5. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Esse trecho da palavra de Deus, nós temos aqui várias informações ditas, né? Sobre cada um desses versículos poderia muito bem dar uma pregação. Muito rico esse texto da palavra de Deus, de Filipenses 4, 1 a 5. Mas hoje eu gostaria de falar com vocês sobre apenas um versículo. Ele está no versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Ou, em outras traduções, o Senhor voltará em breve. Aleluia. Meus irmãos, a maioria das traduções em português, ou eu diria em português mesmo, né? Ela não utiliza a palavra moderação. Não só em português, mas como também em inglês. Mas se utiliza de outras palavras totalmente diferentes do que nós lemos aqui nessa versão, que é a versão atualizada. Por isso eu sugiro a você que lê a palavra de Deus, procure, se possível, comparar as versões que nós temos, para que você possa ter uma visão ampla da palavra de Deus. Eu, particularmente, não gosto muito dessa tradução que fala seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A maioria das traduções em português, que não são a atualizá-la, elas dizem seja a vossa equidade, seja a vossa amabilidade, e diz também uma outra tradução, quão amáveis e gentis devem ser o povo de Deus. Mas essa noite nós vamos refletir nesse versículo todos os desdobramentos em relação a Filipenses 4, versículo 5. O primeiro ponto que eu gostaria de falar essa noite é todos os homens. Quando a Bíblia fala, seja, em outras traduções, a vossa amabilidade conhecida de todos os homens, fala da humanidade como um todo, o que inclui crentes e não crentes. Você tem que agir como Jesus agia em relação a crentes e não crentes, no sentido de tratar bem a todos. Muitos exigem daqueles que não são crentes uma postura igual à de alguém que recebeu Jesus como Senhor. Por exemplo, você não pode exigir de uma pessoa que não segue a Jesus
que ela seja amável o tempo todo. Até mesmo nós, como servos de Deus, muitas vezes ficamos irritadiços, muitas vezes perdemos a paciência, mas nós temos a grande vantagem de sermos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Essa é que é a grande verdade. Então, existem crentes, né? Pessoas que servem a Deus, que querem que aquele que não segue a Jesus haja como nós agimos. Como é possível isso se a pessoa não recebeu Jesus como Senhor e se a sua natureza não foi mudada? Se você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a sua amabilidade deve ser conhecida de todos os homens, sejam eles discípulos de Jesus ou não. Um outro ponto que eu gostaria de tocar essa noite, que se deriva do versículo 5, é que nós não podemos ser egoístas. Não pode haver egoísmo no meio do povo de Deus. Essa é que é a grande verdade. Em 2 Timóteo 3, 1 e 2, vamos lá abrir. 2 Timóteo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Não serão difíceis apenas porque nós estamos atualmente com uma crise hídrica no país, uma crise de água. Os dias serão difíceis porque as pessoas serão difíceis. Olha o que diz o versículo 2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Jactanciosos são pessoas que se arrogam a dizer, sempre falar bem de si, né? Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, etc, etc. Gostaria de chamar sua atenção para o egoísmo. Há um perigo desse egoísmo entrar nos templos e aqueles que servem a Jesus começarem a agir egoisticamente. Veja o que diz um comentário bíblico sobre esse versículo 2, especificamente sobre a parte do egoísmo. O ser humano, desde a queda, vem incorporando características diabólicas em seu comportamento como indivíduo e sociedade. A palavra grega, a tradução, para o português do grego é philautoi, descreve esse crescente e acentuado amor do indivíduo humano por si mesmo. Um senso exagerado de autopreservação o faz cada vez mais agressivo. Esse é o comentário da Bíblia King James. Isso não pode acontecer no meio daqueles que se dizem filhos de Deus. Quando você vive só centrado na sua própria vida, nos seus próprios problemas, você está vivendo uma vida egoísta. Quando você não faz da sua vida diária cristã um altar a Deus de oração e de leitura da palavra, você está vivendo de forma egoísta.
E esse egoísmo, como uma verdadeira planta que se enrosca numa planta frutífera, vai matando pouco a pouco a sua natureza divina. Aquele que não lê a palavra todos os dias, aquele que não ora todos os dias, aquele que só vive em função do trabalho, casa, trabalho, e não se preocupa com as coisas de Deus, com as pessoas que estão morrendo, sofrendo, com os doentes, essa pessoa está vivendo de forma egoísta. O terceiro ponto que eu gostaria de falar a respeito desse trecho, e eu vou começar somente a citar esse trecho com a tradução mais adequada, que é: seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens, e não moderação. O que está mais próximo ao original não é moderação e sim amabilidade, é a consideração. Vamos abrir em Hebreus 10, versículo 24. Hebreus, capítulo 10, versículo 24, diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E o versículo 25: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Que dia? O dia da volta de Jesus Cristo. Considerar uns aos outros. A consideração está saindo dos templos ditos evangélicos. A consideração pelo ser humano não faz mais parte da modernidade, entre aspas, do mundo evangélico. Para alguns pastores, as ovelhas são meros números. Não há consideração. Tem que haver uma manifestação de amor fraternal nesses últimos dias. Por que que o texto de Filipenses fala: seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, ou em outra tradução, o Senhor está voltando? Por quê? Porque se você não estiver vivendo de acordo com a palavra de Deus, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, você vai ficar fora do reino de Deus. Eu quero, quando Jesus Cristo voltar, estar vivendo a palavra de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Então, voltando ao texto consideração, quando fala manifestação de amor fraternal, em Hebreus 10, 24, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, o que nós temos visto é justamente o contrário. Nós estamos visto o quê? Uma manifestação de fofoca fraternal e uma manifestação de maledicência fraternal, que nada tem a ver com a palavra de Deus. Pessoas que se unem nas igrejas não para orar pelo pastor, nem para orar pelas ovelhas, mas para falar mal uns dos outros. Isso não é o verdadeiro evangelho. Nós devemos sim encorajar-nos uns aos outros às boas obras. Quais são as boas obras? Elas estão na palavra de Deus. Você só vai entender o que são boas obras se você ler a palavra de Deus todos os dias. Você deve sim encorajar os outros para essas boas obras e não para as obras da sua velha natureza. Ódio, discórdia, ira,
egoísmo, pois tudo isso são obras ditas da carne ou, em outras traduções, obras da velha natureza. Se você depois quiser conferir, isso está lá em Gálatas 5:20. Não há possibilidade nenhuma daquele que se chama servo do Senhor viver a fofocar, viver a falar mal dos outros. Meus irmãos, nesse pouco tempo de ministério, eu tenho visto tantas coisas erradas. Pastores falando mal uns dos outros. Pastores criando intrigas com outros pastores para atacar outros pastores. Isso não é o reino de Deus. Isso é mundo dentro da igreja. E o diabo aplaudindo esses ditos pastores. Outra coisa que fala desse texto é de suportar o sofrimento. Fala de ser longânimo. Vamos abrir em Provérbios 14:29. Provérbios 14, versículo 29. Diz assim, na versão atualizada: o longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O que é ser longânimo? O trecho original de longanimidade significa ser paciente na provação. Suportar o sofrimento. Suportar a provação. Suportar a provação de forma paciente. Mas não só isso. Você saber lidar com paciência, com graça, com pessoas difíceis. Porque, meus irmãos, a grande realidade é a seguinte: sempre vão haver pessoas difíceis no nosso caminho. Seja no trabalho, seja na escola, seja no dia a dia. Você vai para uma fila de supermercado, tem sempre alguém reclamando. Ah, por que essa fila não anda? Porque a outra fila anda, essa fila não anda. Você vai para uma fila de banco, a mesma coisa. Ah, que situação hoje está terrível, está horrível, etc e tal. Todo mundo reclamando. Mas nós, como crentes, servos do Senhor, temos que louvar ao Senhor. Sim, reconhecer quando algo está errado. Também não vamos viver no mundo da fantasia, alienados e dizendo: ah, nada está acontecendo. Não é isso. Longanimidade é suportar a provação com paciência e amor. Em Gálatas 5:22, vamos abrir Gálatas 5:22. Fala sobre o fruto do Espírito. A longanimidade também é listada como fruto do Espírito. Veja bem o que diz Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, etc. Nós não vamos ler todos eles hoje. Longanimidade, paciência na aprovação. Isso só é possível, meu irmão, você ser longânimo, se você se encher diariamente do Espírito Santo de Deus. Peça ao Espírito Santo que o encha todos os dias. Peça que a sua vida seja transformada por Deus. Nós temos que ser gentis. Tanto o líder, seja ele pastor ou líder da sua igreja, como as ovelhas devem ser gentis. Abra lá em 1 Timóteo 3:3. Diz assim. Aqui fala sobre... Vou colocar vocês inteirados do que trata essa parte. Em 1 Timóteo 3:3 fala das qualificações dos bispos e dos diáconos. Bispo da Bíblia
significa pastor. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo ou o pastor seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, e para ensinar ele tem que ler a palavra todos os dias, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, isso é amável, inimigo de contendas, não avarento. Quantos erros nós temos visto em tantos lugares onde os pastores não são nada amáveis, onde os pastores gostam de produzir contendas, brigas. Já ouviram aquela frase, né? Gostam de ver o circo pegar fogo. Não é verdade? Está errado. Inimigo de contendas. Se o pastor não se levanta contra as contendas e permanece omisso, ele está errado. A liderança tem que ser inimiga de contendas. A palavra de Deus é muito clara. Não sou eu, pastor José Arthur, que estou falando isso. É a palavra de Deus que fala isso. Inimigo de contendas. Algumas lideranças, por sua omissão, se tornaram amigos das contendas. Elas não brigam diretamente, mas deixam que as suas ovelhas briguem com os outros, deixam que obreiros e diáconos da igreja briguem por eles e eles se omitem, permanecem em silêncio. Que vergonha na casa de Deus. Que vergonha para o mundo. Que vergonha ver crente brigando contra crente. Que vergonha, meus irmãos. Ser gentil é ser inimigo de contendas, não difamar, não caluniar ninguém. 2 Timóteo 2:24 diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor, seja ele líder ou não viva a contender, não viva a brigar. E sim deve ser brando para com todos, apto para instruir. Se ele não lê a Bíblia, ele não vai conseguir instruir ninguém. Paciente, versículo 25. Aí já você está vendo que há um contexto aqui de liderança, né? Disciplinando com mansidão os que se opõem, não com raiva, né? Na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. E versículo 26, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido cativos por ele para cumprirem a sua vontade. O servo do Senhor não deve viver a contender, a brigar. É muito clara a palavra de Deus. Ser gentil é ser inimigo de contendas. Né? E vamos ler Tito, capítulo 3, versículo 2. Tito é um livro depois de 2 Timóteo, tá? Tito, capítulo 3, versículo 2 diz assim: Paulo escrevendo a Tito, líder, né, da casa de Deus, lembra que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Diz a Bíblia, não difamem, não falem mal a ninguém, nem sejam altercadores. Meus irmãos, altercador é aquele que gosta de contenda. Mas cordatos, pacíficos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Aleluia. Cortesia, amabilidade que se perdeu. O próprio Senhor Jesus falou, e o amor de muitos se esfriará.
E o que é que nós temos hoje em dia? Falta de gentileza, falta de amabilidade, que gera... E quando o mundo olha, o mundo que eu me refiro à sociedade sem Cristo, para a igreja, o que eles veem? Um bando de pessoas rancorosas, difamadoras, caluniando umas às outras, brigando o tempo todo, e que não são exemplo nenhum do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador. O texto também implicitamente fala que nós devemos ser prontos para perdoar. Mateus 6, 14 e 15. Mateus 6. Mateus 6, 14 e 15 diz assim: Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É muito simples, meu irmão. Você não perdoa, a sua oração fica retida. O que significa isso? Essa oração não será ouvida por Deus. Pode até ser ouvida, mas não atendida, já que você não perdoou. Você não perdoa, essa oração não será respondida. E Mateus 18, 21, diz assim: Pedro chegou-se a Jesus e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O trecho é muito claro. Aqui nós percebemos claramente que Pedro está se referindo a meu irmão. Isso quer dizer que os nossos irmãos em Cristo podem cometer um erro e nos maltratar, né? Meu irmão pecar contra mim. Quantas vezes devo perdoar? Jesus falou 70 vezes 7, que corresponde, se você é bom de matemática, vai perceber que são 490 vezes. Né? Já pensou isso? 490 vezes? Quer dizer, Jesus quis dizer o seguinte: é ilimitado, você tem que perdoar sempre o seu irmão. Mesmo que as suas emoções não acompanhem, meus irmãos, porque muita gente não quer perdoar porque as suas emoções ainda estão feridas, só que perdoar é uma decisão, é muito mais do que emoção. Né? As minhas emoções podem estar num verdadeiro vulcão. Eu não vou perdoar aquela pessoa, ela me maltratou muito. Mas é uma ordem bíblica, você precisa perdoar. Isso é uma decisão sua. Mesmo que as suas emoções não concordem, você tem que colocá-las a sua emoção no devido lugar e perdoar aquela pessoa que te maltratou. Porque nesse aspecto, se você depois analisar o capítulo 18, né? Todo ele, em relação a perdão, você tem que ser igual a uma criança. Sabe como é que são as crianças brincando? Estão lá eles brincando, lá com os brinquedinhos, todo mundo brincando. Aí um menininho vai e pega lá o brinquedinho do outro. Aí o outro começa a chorar. Ele pegou meu brinquedo. E aí um começa a brigar com o outro. Aí chega um adulto, tenta resolver a situação e tudo, conversa com um, conversa com o outro. 5 minutos depois, tá lá os dois que brigaram, brincando juntinhos. Não guardam rancor, não guardam ódio, não guardam ira, não usam de difamação, não falam mal um dos outros, não caluniam os outros.
Jesus falou, você tem que ser como a criança para entrar no reino dos céus. Se você não for como a criança, meu irmão, esqueça. Você não vai entrar no reino dos céus. E quando você não perdoa, você abre uma brecha na sua vida, um buraco na sua vida, que o inimigo vai entrar e sair todos os dias. Veja lá o que diz em 2 Coríntios 2, 10 a 11. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, diz o apóstolo Paulo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Aleluia. Quando você não perdoa, você abre espaço para o inimigo entrar e sair da sua vida a hora que ele quer. É a Bíblia que fala disso. E há muitos crentes acorrentados pela falta de perdão. Acorrentados. Com doenças psicossomáticas, com torturas emocionais e psicológicas, porque não perdoaram. E carregam esse peso, um peso que não é necessário carregar, que já foi lançado na cruz do Calvário, pois Jesus morreu por todos os nossos pecados e falta de perdão. Eu vou terminar a pregação de hoje lendo o mesmo trecho de Filipenses 4, versículo 5, na tradução amplificada da Bíblia. A tradução amplificada, ela vai aos originais e amplifica o sentido do versículo. Olha o que diz Filipenses 4, 5, na versão amplificada. Que todos os homens saibam e percebam, reconheçam sua falta de egoísmo, sua consideração e seu espírito que suporta o sofrimento, que é gentil e pronto para perdoar. Irmãos, Filipenses 4 e 5 fala de amabilidade, de amor, de gentileza, algo que de alguma forma se perdeu no meio da casa de Deus. Algo que precisa voltar à vida de cada um de nós. O amor, a amabilidade, a atenção, a consideração, a falta de egoísmo, suportar o sofrimento. Hoje, muitas igrejas se tornaram um verdadeiro fast food da fé. Onde você vai lá, pega a sua bênção e vai embora. Onde pessoas que entram nos templos não estão mais interessadas em buscar a face de Deus e ouvir a voz de Deus, mas de buscar a sua bênção e sair correndo. Mas, quando o Senhor voltar, Ele separará dois tipos de pessoas. Mas, Senhor, não expulsamos demônios no Teu nome. Mas, Senhor, eles tinham o linguajar, eles carregavam uma Bíblia debaixo do braço, mas não estavam vivendo a palavra de Deus para suas próprias vidas. E as surpresas serão muito grandes no último dia. Mas eu quero que cada um de vocês que estão me ouvindo possa fazer parte dessa igreja
restaurada pela palavra de Deus. Uma igreja que vai sentir amor, uma igreja que vai expressar o amor de Jesus, uma igreja que vai ler a Bíblia todos os dias, e não só deixar o pastor ler a Bíblia, mas você mesmo criar o hábito, disciplinar a sua vida, de ler a Bíblia todos os dias. Não me venha com desculpas. Não tenho tempo, eu trabalho muito. Separa, no mínimo, 15 minutos por dia para ler a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus. Quando você não lê a palavra de Deus, você está enfraquecendo a sua vida espiritual. Então vamos orar para terminar. Eu quero desejar a todas as pessoas que estão ouvindo o CD, a todos que estão nos ouvindo essa noite, esse dia, não importa onde você esteja agora, volte aos princípios elementares da palavra de Deus. Amém e amém.